Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana na nossa nave e hoje, hoje vou ser aqui simplesmente copilota, porque quem vai conduzir esta viagem é alguém extremamente inspirador que faz a diferença na vida de muita gente e sinto-me muito honrada de o ter aqui comigo, o Dr. Manuel Pinto Coelho. Muito obrigada, doutor, por me ter Obrigado. recebido na sua casa. Muito obrigado, Inês, por se lembrar que eu existo. Achei graça dizer que eu sou copilota. Copiloto é aquilo que eu sou. Quando as pessoas me procuram para eu os ajudar, eu sou copiloto delas, porque elas é que se ajudam a si próprias. Há muitas pessoas que pensam que é o médico que ajuda, o médico não ajuda. O médico pode dar mais umas dicas, mais informadas, porque teve a estudar, enfim. Mas quem ajuda é a pessoa a si própria, se ela quiser. Portanto, esse copiloto é que cura essa expressão. Copiloto sou eu. Na vida que eu faço, claro. E Inês será a sua maneira, eu serei a minha. Gosto em recebê-la. Muito obrigada. Em minha casa, é mais confortável estar aqui, um sítio que eu conheço de gingeira, do que ir para um sítio que eu não conheço de lado nenhum. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Doutor, deixe-me dizer-lhe que, de facto, nós temos que honrar muito as pessoas que têm a coragem de abrir caminhos para os outros passarem. E eu acho que na sua área, né, de especialidade, na área da medicina, acho que o doutor está a revolucionar, pelo menos no nosso país, a visão da saúde, porque acho que realmente já fazia falta começarmos a olhar para a saúde e não apenas para a medicina como algo que trata doenças. Você não pode ter começado de melhor forma, porque é exatamente isso que eu tento fazer. É tentar colmatar uma pecha grave que os programas académicos das faculdades de medicina têm, que é ligar à doença e não ligar à saúde. Isto é de tal ordem assim, que eu mais uma vez o digo, não há uma cadeira de nutrição nos programas académicos das faculdades de medicina, exceto uma agora que apareceu agora com Sociedade Nova, Ciências da Nutrição, cuja regente é uma pessoa que conheço muito bem e que admiro, Conceição Calhau, que tem uma cadeira em que chama a atenção para aquilo que o Hipócrates, o pai da medicina, dizia 460 anos antes de Cristo, que o alimento é o nosso principal remédio, que temos dentro de nós tudo quando precisamos, que todas as doenças começam no intestino e quem não conhece o alimento dificilmente saberá tratar doenças. Inês, é extraordinário como é que uma pessoa está há 6 anos a estudar nas faculdades de medicina e sai de lá sem qualquer conhecimento sobre isto. E imagino bem o que é, mais uma vez o digo, estou-me a repetir um pouco, mas enfim, acho que vale a pena. A pessoa que acaba o seu curso, a primeira coisa que quer fazer é o juramento de Hipócrates, põe o homem nos píncaros, como ele merece, e depois, acho que é mais o juramento hipócrita que o juramento de Hipócrates, porque depois ninguém liga nenhuma àquilo que o homem dizia, e não liga nenhuma a isto, e não há uma cadeira que o ensine a estar a ligar à saúde antes da doença. Porque o modelo médico, o paradigma que os colegas seguem é uma maleita, um comprimido, esperando que a pessoa fique doente para depois poder opinar. Erro. O ideal seria evitar que a pessoa ficasse doente e que se chegasse e que o conhecesse. Portanto, começou muitíssimo bem. É exatamente esse o ponto. E o que tento fazer é remar contra a maré, com alguma informação que eu tenho, algumas referências bibliográficas que eu colhi e A sua experiência. que é o que mais conta. O empirismo de 50 anos de vida a tentar ajudar quem procura. Não há conhecimento mais válido que o conhecimento empírico, o conhecimento do contacto com a pessoa. Como dizia o meu distinto colega de boa memória, João Lobo Antunes, referenciando a importância que tem o contacto com a pessoa e aquilo que a pessoa pode ensinar e aprender com ela, criticando de algum modo o caminho perigoso que a medicina está a levar desenfreadamente a caminho das soluções tecnológicas que nos vão aparecendo. Ele dizia naquele seu livro A Boa Medicina, o último livro que ele escreveu, um livro pequenininho, Fundação Francisco Manuel dos Santos, página 10, ele dizia assim: não sei para onde vamos, mas sei o que me preocupa, é que a medicina é empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, apaga a sua face mais humana e ignora a individualidade única da pessoa que sofre, chamando a atenção que o contacto com a pessoa, a clínica, é sempre soberana.
E os elementos que nos ajudam a chegar a uma conclusão, chamados complementares diagnósticos, são isso mesmo, complementares. Não devem ser de primeira escolha. A clínica é sempre soberana. Portanto, o contacto da pessoa, conhecer a pessoa. As pessoas não imaginam, aquilo que eu digo às vezes, tenho todo o gosto em dizer assim outra vez, o que de terapêutico tem um abraço, o toque, Sim. a importância que tem para ajudar as pessoas a ultrapassar os seus problemas, sentir humanidade no seu interlocutor, sentir humanidade, sentir que a pessoa se preocupa. É muito interessante o que está a dizer, doutor. O Voltaire tinha uma expressão, os meus colegas não vão nada gostar, muito menos a ordem dos médicos, mas enfim, uma expressão curiosíssima que dá que pensar. Eu não vou dizer que me identifico com o que me deixa de identificar, eu vou dizer que dá que pensar para evitar chatices. Ele dizia assim: os médicos são pessoas que receitam remédios que pouco conhecem para tentar tratar doenças que mal conhecem em pessoas que não conhecem de todo. Você não acha isto uma coisa inacreditável? Completamente. Eu só estou a dizer que dá que pensar, neste caso até dá vontade de rir, mas dá que pensar. Enfim, não me quero identificar com coisas. E talvez esse paradigma da ciência, eu tirei psicologia clínica e na altura também já não me identifiquei com a forma como a cognitiva ou comportamental segmentava as pessoas. E nem se falava em psicologia positiva, nada. Portanto, também tudo não focado... sabia que era psicóloga clínica. Sim, e tudo focado nas caixinhas, não é? No livro do DSM-4, não é? que era o livro diagnóstico. Que há 30 anos atrás E tinha assim? metade das doenças que tem hoje. Exato. 172 doenças em 1984, hoje 300 e não sei o quê. Exato. E já na altura eu sentia, este paradigma já não... Ou seja, não faz sentido nesta nova era, não é? Para onde nós estamos a caminhar. E o espelho, o reflexo que eu vejo nisso, tanto na psicologia como na própria medicina, é que nunca se viu tantos diagnósticos de doença mental e tantos diagnósticos de doença de todos os tipos, cancro e doenças autoimunes, como agora. Nunca se viu tanta medicalização do comportamento desviante. Eu tive vários anos a tentar ajudar pessoas que me estendiam a mão para lhes dar uma mãozinha, não é? Com as clínicas de recuperação de toxicodependentes que eu tive, uma em Sintra, outra em Gondomar. E sempre me bati contra a medicalização do comportamento, sempre me bati contra receitar drogas para substituir outras drogas, quanto às metadonas, as buprenorfinas por aí fora, os antidepressivos, os ansiolíticos, sempre fui contra isso. Sempre fui de industriar as pessoas de instrumentos que elas possam depois utilizar para crescer interiormente e saber tratar os problemas com que surgem e com que se debatem. É assim que se ajuda as pessoas. Não é com coisas físicas que muitas vezes têm efeitos secundários, dificilmente não têm, e que depois exigem a intervenção em segundas núpcias de outros produtos para combater os efeitos secundários que os primeiros produtos ocasionaram. Claro. Quer dizer, é o tal paradigma, uma maleta, um comprimido, que eu tento lutar com os livros que escrevo. O outro que escrevi antes disso, este ano estou para escrever esse que tem na mão em março e vai sair outro para o mês que vem, você fica já a saber. Meu Deus. Dia 17 vai ser apresentado pelo meu amigo Santana Lopes na Figueira da Foz, o Chegar Novo a Velho, que é a edição revista e aumentada daquele Chegar Novo a Velho que eu escrevi em novembro de 2015, ou seja, há 7 anos. Em 7 anos muita água passou por baixo da ponte, como eu ouvi muita coisa a dizer. Portanto, 452 páginas que eu tentei encaixar as coisas todas que eu aprendi com as pessoas que me procuraram e outra pesquisa bibliográfica que eu fiz também, para dizer que temos realmente dentro de nós, como dizia o Hipócrates, tudo quanto nós precisamos. Neste caso, a propósito do Covid, chamar a atenção do sistema imunitário, chamar a atenção que não é preciso ser agricultor ou lavrador para se perceber que o terreno manda muito mais que aquilo que lá cai, que aquilo que lá há terra, chamar a atenção que a política seguida para o Covid é totalmente errada, porque está totalmente focada no inimigo que ninguém conhece. Eu disse à sua amiga Lisa que era bom que os 10 milhões de portugueses tivessem lido o Sun Tzu, que é o livro notável, Arte da Guerra, em que diz uma coisa perfeitamente fantástica, que é bonito ouvir e difícil de praticar. Tem os teus amigos por perto e os teus inimigos ainda mais por perto. Mas tem uma segunda frase, que a propósito agora me lembro dela, que é, não conhecendo o inimigo, fica muito difícil ganhar a guerra. Claro.
Isto a propósito dos segredos do sistema imunitário do outro livro, porque está a falar dos meus livros. Então, não se conhecendo isto em mim, ninguém conhece o Covid de lado nenhum, nem sabem como é que o rapaz apareceu. E faz ideia, há várias teorias, foi de uma maneira ou de outra, ou do macaco, ou do pangolim, ou do laboratório, ou do estudo de ensaio, ou da L4. Portanto, não se sabe a origem, não sei quantos, do vírus, e está-se a tentar ganhar, bater o vírus. Claro que está-se a levar a baile, está o mundo inteiro a levar a baile. Claro, claro. Depois as estratégias, vacinas, máscara, distanciamento social, confinamento, portanto, tentando sempre, tendo como alvo o vírus, está a dar os problemas que está, em vez de Do alvo ser a nossa ligar imunidade. para o terreno, para o chãozinho, onde o vírus cai, além dele, outros milhões, só dentro do nosso intestino são 100 trilhões que nos pesam 2 quilos, que ninguém sabe, a começar por nós médicos que fazemos um curso inteiro sem nos ser dado esta informação. É incrível, não É é? uma coisa completamente É inacreditável. ridículo, E que micróbios esses que têm DNA também e de quem nós dependemos. Mas enfim, Então vamos lá, pílulas de consciência sobre imunidade, que isso é que interessa aqui em relação ao nosso amigo e inimigo. pronto. Então, lembrar esta figura de estilo que eu utilizei, não estou nada arrependido, antes pelo contrário, ter dito que qualquer pessoa não tem que ser agricultor ou lavrador para entender que o terreno manda mais que aquilo que lá cai. Portanto, se o terreno não quiser, pode vir o Covid, a família e os vizinhos que não chateiam. Se nós tivermos uma imunidade bem constituída, eu escrevi um livro só a falar nisso, o ano passado, O Segredo do Sistema Imunitário, podemos não estar tão aflitos com a história do Covid ou o que quer que seja que nos rodeia. Nós vivemos rodeados de milhões e milhões de micro-organismos. Prova disso é que às vezes há famílias em que uns apanham e outros não e estão todos juntos Voilà. na mesma casa. Voilà. As pessoas que não apanham têm um sistema imunitário que as defende do coisa. E as pessoas que apanham não têm um sistema imunitário suficientemente forte que as defenda do agente E o que é que toda a gente invasor. precisa de saber sobre fortalecimento do Pronto, sistema para imunitário? não obrigar as pessoas a comprar o meu livro, porque realmente se escrever um livro só a falar nisso, como é óbvio, assim, pede que eu diga aqui em 2 segundos como é que é, eu vou tentar Não. dar o meu melhor, mas não prometo nada. Mas Pronto. é para depois Então, as pessoas vamos lá irem ver. comprar o livro. Vamos A lá ideia ver. é essa. Vamos lá embora. Então, vamos lá embora. 70, 80% do sistema imunitário está na parede do intestino. É fácil falar consigo, pode ser uma pessoa bem disposta, bonita e ainda por cima é alegre. 70, 80% do sistema imunitário está na parede do intestino. Portanto, é evidente que a pessoa tem que ter em atenção a parede do intestino. É evidente que a pessoa deve afastar, da maneira mais ou menos fundamentalista, dependendo da patologia que a pessoa tenha. Se a pessoa for a pessoa mais saudável do mundo, escusa de ser tão fundamentalista. Se a pessoa tiver alguma patologia, aí deve ser mais fundamentalista. Afastar os alimentos que inflamam a parede do intestino. Chamados alimentos inflamatórios, que têm açúcares, que têm glúten, que têm caseína. Por um lado, afastar os alimentos, que isto é totalmente de borla, ninguém tem que gastar dinheiro nenhum com isso. Por isso é que eu digo, para ter um sistema imunitário forte, não é preciso gastar dinheiro. E a chatice é essa. Porque se fosse preciso gastar dinheiro, já havia uma empresa qualquer com uma estratégia de marketing notável a pôr no terreno, a convencer as pessoas a venderem, a comprarem o seu produto. A chatice é essa. E para ter um sistema imunitário capaz, não é preciso dinheiro. É preciso informação. Digo que a epidemia do Covid é tramada, mas a epidemia da ignorância magoa bem mais tramada. Então, ter informação que a parede do intestino é vital para ter realmente um sistema imunitário capaz. Para ter um parede do intestino capaz, afastar os alimentos inflamatórios, meter lá dentro a boa bicharada, os 100 trilhões de micróbios que nos pesam 2 quilos, 2 quilos vai ser extraordinariamente elegante, mas 2 quilinhos do seu peso, se não tivesse, era 2 quilos mais elegante ainda, porque a bicharada que Mas tem ainda dentro do bem seu que eles intestino cá estão. pesa. Vitais, Deles não é? depende a sua saúde. Exato. Deles depende a sua saúde. E em terceiro lugar, se a pessoa tiver alguma saúde, já que estamos a falar de saúde, se a pessoa tiver alguma saúde, 2 vezes por ano limpa tudo quanto tem agarrado à parede do intestino com a chamada hidrocolonterapia. O segredo do sistema imunitário fala em hidrocolonterapia. Se a pessoa utilizar estas 3 estratégias, já tem o sistema imunitário, 70% do sistema imunitário está bem formado, bem constituído. Ou E seja, depois, açúcares, leite e derivados e tudo glúten. quanto tenha caseína. As pessoas ou adoram seja, falar não da é só o lactose, não sei o quê, a lactose, adoram a raio da lactose. A lactose não tem nada a ver com isto. A lactose dá intolerâncias e dá alergias, mas não aumenta a permeabilidade da parede do intestino, ou torna a parede do intestino mais porosa, tal e que é inglês.
Quem faz isso é a proteína, é a caseína. Assim como as outras proteínas, o glúten aglomerado de proteínas, glutamina, gliadina, que tem uma outra chamada zonulina, parece um Black and Decker a furar a parede do intestino. Essas proteínas dos laticínios, falou da caseína, leite, manteiga, iogurte e queijo, é que aumentam a permeabilidade do intestino e consegue esta coisa extraordinária, que é aquilo que a gente come, em vez de vir para cá parar abaixo como deveria, a meio do caminho, apanha ali um shortcut e mete-se pelos buraquinhos que entretanto, que criam no intestino, porque essas proteínas dissolvem o cimento que une as células da parede do intestino. Enterocitos, se for o delegado Júnior William, colonocitos, se for o cólon, mete-se para essas brechas e vai parar ao sangue a fazer acompanhar as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, plaquetas e brancos. E então passa a ter, além das células sanguíneas, passa a ter proteínas mal digeridas, detritos alimentares, bactérias, toxinas, a obrigar o hospedeiro a responder com uma reação de corpo estranho. Por isso é que ninguém se pode sentir bem nestas circunstâncias. Portanto, se utilizar estas técnicas, temos o intestino tratado. Agora, dizia eu, além disso, ter o sistema imunitário capaz passa também por ter sempre presente que o principal marcador /regulador do sistema imunitário chama-se erradamente vitamina D. Erradamente não é vitamina nenhuma, porque vitamina é aquilo que o corpo não sabe produzir, tem que importar. Mas acontece que a vitamina D chamada, eu ponho sempre vitamina entre aspas nos livros que escrevo, o corpo sabe produzir. Basta estar escancarado ao sol durante algum tempo, eu daqui com 20 minutos, se o sol for a pique, 100 gramas de proteção solar, são 10.000 unidades internacionais. Mas, portanto, essa vitamina D, se tiver em quantidades mínimas, Inês, se tiver a vitamina D, imagina 80 nanogramas por mililitro, eu ouvi isto em consulta nos doentes em que eu posso falar assim, nem com todos os doentes eu posso falar assim, mas há uns que eu falo assim. Você pode andar a beijar na boca aos covidosos ou as covidosas todas lá da rua, que nem assim apanha a doença. Até pode apanhar o vírus, mas o vírus não a apanha assim. Porquê? Porque tem a vitamina D nos 80. E Inês, não falha. Pesquise no seu grupo. Não, eu quando tive Covid foi a primeira coisa que fiz de suplementação foi vitamina D. Mas tomar vitamina D na quantidade certa. Tomar 1.000 unidades internacionais não serve para nada. Você tem que tomar 10.000 unidades por dia. E ter presente que ela precisa de magnésio e de vitamina K2. Vitamina D sem magnésio não se consegue tornar biodisponível. Portanto, você tem que fazer a análise 2 vezes por ano, 25 HD, e ver se a vitamina D está lá no sítio certo. Se estiver lá nos 80, 100, você não tem Covid, nem tem nada. Você passa o inverno, o tempo frio, o tempo quente, o tempo como queira, chuvoso, seco, sem ir abaixo, sem ficar doente. E o problema é esse. É que é saúde a mais, Inês. E é simples demais. É só toda a gente cheia de saúde, toda a gente vantagem. Não é capaz de não ser assim. Eu não posso continuar, estou-me a esticar já. Não está nada. É preciso mas falar a disso. medicina da saúde, ensinar às pessoas a terem saúde. Depois, nunca esquecer, nessa perspectiva, a importância extraordinária do exercício. Não é só não comer glúten, cereais e laticínios, cereais que tenham glúten, que há cereais ótimos que não têm glúten e que são do melhor que há. Sim. Trigo, sarraceno, amaranto, quinoa, alfarroba, teff, milé, por exemplo, não têm glúten e fazem pão e massa do melhor que há. Mas, portanto, exercício diário, uma base diária, é regular, como eu digo isso. Digo neste novo livro, O Chegar Novo a Velho, que vai ser agora dia 17 do mês que vem, volto a falar nisso. As pessoas não imaginam a importância gigante que o exercício tem. Não só para nos preparar fisicamente para tudo, inclusive o exercício é um produtor fantástico de hormonas. Não esquecer que a partir dos 25 anos começa a ir tudo abaixo, 1 a 2% ao ano. Aos 50 temos metade do equipamento hormonal que tínhamos aos 25. Por isso é que, evidentemente, não repondo as hormonas, nós ficamos velhos, e chatos, e depressivos, e ansiosos. Uma expressão sobre as hormonas maravilhosa que vou partilhar consigo, que é: as hormonas são as verdadeiras influencers. Sem dúvida. Não é? Eu chamo, no meu livro que eu escrevi, Hormonas, o sumo da vida. A expressão não é minha, é brasileira. Eu, com algum atrevimento, fui buscar a expressão aos brasileiros. Ele dizia o sumo da vida, os influencers, porque elas é que influenciam os processos metabólicos à distância. São mensageiros. Se aquilo começa a ir tudo abaixo, a partir dos 25 anos, e nós não as otimizamos, depois não queremos ficar velhos. E chatos, e rabugentos, e carecas, e ansiosos, e depressivos, e tudo aquilo que elas contrariam. Nós, aos 20 anos,
somos muito menos chatos e menos depressivos, mais alegres e menos rabugentos que somos aos 70, porque aos 70 temos um terço do que tínhamos aos 20. Bem, e como tal, exercício, além de realmente ser um ótimo produtor de hormonas, faz outra coisa que eu não me canso de dizer. Estimula a produção das morfinas endógenas, ditas endorfinas. Endorfinas é a contração da palavra morfinas endógenas. Nas 2 clínicas que eu tive de recuperação de toxicodependência há muitos anos atrás, fazia questão de ter formas diferentes de fazer exercício. Até na clínica de Porto tive uma rampa para fazer escalada, rapel e slide. Uau. Tive campo de vôlei, tive ginásio, tive campo de futebol. Exercício, exercício, exercício. Porquê? Porque o exercício, além dos benefícios incríveis que há, estava para escrever vários livros só sobre isso, tem outra coisa mutável, que é, trata o stress. Porque as morfinas endógenas, a contração, como eu estava dizendo há pouco, da palavra endorfinas, a contração da palavra morfinas endógenas, da expressão morfinas endógenas, são ansiolíticas, são antidepressivas, são analgésicas, são euforizantes. O exercício faz isso tudo, porque é que a pessoa que faz com regularidade exercício, de uma maneira equilibrada, não é fazer disparatadamente exercício, que aí fica doente, porque o exercício em excesso não dá saúde nenhuma a ninguém, mas fizer exercício de maneira adequada, se a pessoa souber receitar exercício, não é só o antibiótico que se receita, toma uma cápsula de 88 horas, o exercício também se deve dizer como, nunca esquecendo que a regra número 1 do exercício é alegria, prazer. Exato. Se a pessoa achar uma chatice andar de trotinete, não tem nada que andar de trotinete. Se achar uma chatice correr, não tem nada a correr. Se achar uma chatice fazer flexões, não tem nada a fazer. Mas faça aquilo que quiser, mas faça. Se com fizer gosto. Com gosto, com prazer, se fizer diariamente, descansar para ir ao sábado ou ao domingo, coisa que valha, a Inês pode ter a certeza que ela é uma pessoa com um sistema imunitário mais robusto. Além de ser uma pessoa mais solta, acontece uma contrariedade qualquer na vida e a pessoa reage melhor. Porquê? Porque tem mais morfina dentro do corpo e ela é ansiolítica e antidepressiva e é euforizante e é analgésica, tudo quando eu disse ainda há pouco. Ou seja, tudo isto é grátis. Claro, e a chatice é essa. Porque se fosse um comprimidinho, a Inês já sabia de gingeira, você e a sua família toda e os seus amigos já sabiam de gingeira qual é que era o comprimidinho. Claro. Porque tinha uma estratégia de marketing, com certeza, por detrás, a vender o raio do comprimido. Por isso é que me dá tanto gosto, como você deve estar a perceber pelo meu excitamento a falar consigo, dizer estas coisas. Sim. Porque não é nos canais oficiais que eu o digo. Por acaso agora é um canal que me está a dar alguma importância e estou a ir lá. A dizer coisas, mas dá um prazer enorme. As pessoas têm mania de quando é que paga e o dinheiro, não sei o quê. As coisas que realmente importam, o dinheiro não chega lá. O gozo que dá fazer determinadas coisas não é mensurável. E ajudar alguém, contribuir. Não é só sentir que está a ajudar para aumentar os níveis de felicidade das pessoas através de terem níveis diferentes de saúde. Não sei, há alguma coisa que pague isto, não é? Nada, nada. E quando o doutor tem uma clínica e a sua clínica é completamente virada para a saúde. Totalmente. Totalmente virada para a saúde. Totalmente virada para a saúde, para o sistema imunitário. Sistema imunitário, prevenção. Até porque naquela clínica não se faz diagnóstico, faz tratamento. Diagnóstico faz nos sítios onde... Eu tenho aqui 2 curiosidades, porque andei a pesquisar sobre os tratamentos da clínica. E uma delas é a importância de nós realmente sabermos mais sobre as nossas hormonas, não é? Os níveis das nossas hormonas. A importância que é fazer esses exames, essas análises. Principalmente depois dos tais 25 anos, não é? É evidente. Não é possível ter uma clínica vocacionada no anti-aging, no envelhecimento saudável. Que é bem mais feliz a expressão envelhecimento saudável que anti-aging. Já a expressão anti irrita-me logo, não é? Que é isso anti. Então agora quero combater o envelhecimento, mas que há uma coisa a fazer para combater o envelhecimento. É a mesma coisa que ser anti-morte. Quer dizer, então agora resolve ser anti-morte e pronto. Envelhecimento saudável. Se as hormonas começam a ir abaixo, se as hormonas são o sumo da vida, ou são as influências, e se influenciam os processos metabólicos para nós termos saúde, é evidente que se as hormonas começam a ir abaixo, nós temos que as repor bem, de uma forma correta, porque se as repusermos de uma maneira incorreta, pode dar chatices. E o mau nome que as hormonas têm é exatamente por isso. Uma das razões é que utilizou-se em tempos, não vou falar
perder muito tempo nisso, prefiro falar de coisas alegres e positivas, coisas tristes e desagradáveis. Hormonas sintéticas. Moléculas que o corpo, as células que elas se destinavam, não conheciam de lado nenhum e, como tal, organizavam reações adversas, às vezes complicadas. Agora, se seguir essa regra de ouro, hormonas com uma estrutura biomolecular igual àquela que o corpo está habituado a produzir, que as nossas glândulas de secreção interna estão habituadas a produzir, ditas bioidênticas, os problemas são... Aliás, os problemas são as pessoas não as fazerem, e é que adquirir problemas não as fazendo. Segunda regra de ouro, start low and go slow. Começar com doses baixinhas e subir gradualmente até atingir os valores de referência. Isto consegue-se fazendo. A sociedade a que eu pertenço, o OSAM, o World Society of Anti-Aging Medicine, recomenda que se faça de 6 em 6 meses. Eu chamo perfil hormonal, a pessoa tira sangue, faz ver como é que elas estão, aquelas que mais importam, temos variedíssimas, mas há 7 ou 8 assim mais importantes, ver como é que elas estão e tentar otimizar os seus níveis, indo aos valores de referência e tentando lá chegar. Se nós o fizermos, Inês, você com essa cara de menina que tem, daqui a 30 anos, mantém a mesma cara. Isso é maravilhoso. Uma rugazinha talvez que até lhe vai dar graça, uma ruguinha de expressão a outra que até lhe vai dar graça, mas não fica com uma cara de velha toda enrugada, com a pele toda mole, toda seca, pouco tonificada, não fica com nada disso. Se trabalhar então com 2 hormonas como deve ser, a hormona de crescimento e testosterona, ninguém a agarra, Inês. Já valeu a pena vir cá ter consigo com essas boas notícias todas. Que maravilha. Doutor, é um prazer estar consigo. Obrigado. Com a sua alegria. Obrigado. E quero agradecer-lhe muito por todas estas dicas tão simples e que, na realidade, eu até acredito que muita gente já sabe, mas eu acho que não sabe a importância de cada uma delas, não é? E às vezes só quando chega ao corpo é que as pessoas acordam. Não quero mais ouvir, mais uma vez, aquilo que já sabem, para despertar de vez para a saúde. Portanto, você, o trabalho que está a fazer é um trabalho notável. Deus lhe dê saúde para continuar a fazê-lo. Obrigada. E sinto mesmo isso que refere, né? De como contribuir de alguma forma, né? Nem que seja distribuindo este conteúdo de forma gratuita para que chegue ao máximo de pessoas possível. Não há nada que pague isso, não é? Essa sensação. Obrigado também. E obrigado por ter acabado numa hora que me vai deixar ir almoçar a Lisboa. E traga aqui o seu livro, Seja um Super-Humano, que super recomendo. E trouxe para me assinar, e recomendo todos os livros deste homem inspirador, deste grande médico. É grande, sim, 1,89 m, não há muitos em Portugal. Mas há muita gente com certeza, e espero que esta nova geração se inspire, não é? Esta nova geração também de clínicos. Já está a seguir muito este rastro. Em criar uma escola. Saúde antes da doença. Então, fazemos aí uma parceria. Eu trabalho, você recebe o dinheirinho e depois... Fala com a minha mulher que ela vai gostar. Tem que criar uma escola para esta malta nova, se inspirar na saúde, né? E poder levar esta informação aos seus clientes, aos seus pacientes. Obrigada. Obrigado também, Inês. Muito obrigada. Parabéns também pelo seu trabalho. Obrigada também a vocês aí desse lado. Estou aqui com um sorriso de orelha a orelha. Fiquei o tempo todo assim. E espero que vocês aí desse lado também estejam com um sorriso e com essa chama, né, de trabalharmos a cada dia para a nossa saúde, né, sempre na prevenção. E não estarmos à espera que o corpo dê os sinais de alerta. Essa é a grande mensagem. Então, para a semana cá estaremos para mais uma viagem. Até já!